Oitavo ano, bom dia para vocês. Filosofia. Tem o livro de filosofia de vocês. Nós estamos estudando o capítulo 7, ok? Então, livro de filosofia, página aberta 33, tá? Vamos lá na página 33. Tem um filósofo aí, um pensador chamado Charles Taylor, tá? Vamos ver o que ele fala? Porque o nosso tema é Você é o que deseja ser? É o tema do capítulo 7. Então vamos ver o pensamento de Charles Taylor. Começa aqui na parte da investigação, na página 33, tá? E ele fala assim: o imperativo de tomar uma decisão e mudar maneiras de pensar e agir depois de uma avaliação do lugar social em que se encontra, né? É a perspectiva filosófica. Então, para ele, o que é importante na filosofia para ele? É você tomar decisões, mudar a maneira de pensar e agir, depois de fazer uma avaliação da situação, do lugar em que você vive, das pessoas que estão ao seu redor, ok? Essa é a perspectiva filosófica dele, tá? Então, assim, segundo Charles Taylor, para você tomar uma decisão, né, para você mudar a sua maneira de pensar e de agir, você precisa fazer uma avaliação do lugar que você vive, as pessoas que estão ao seu redor de você mesmo, tá? Então, ele fala assim, é preciso a gente fazer uma avaliação forte, tá? Uma avaliação forte, uma avaliação crítica, né, para você poder tomar uma decisão certa ou para agir. Então, bem filosófico. Pensa bem, põe na cabeça, põe na balança o que eu vou falar, o que eu tenho que fazer, a decisão que eu tenho que tomar. Vai prejudicar alguém? Vai melhorar a minha situação ou vai piorar a situação de alguém? Então você precisa fazer uma avaliação muito forte, muito crítica, para você poder tomar uma decisão na hora de agir. Mais ou menos isso, o pensamento de Charles Taylor, tá? E Charles Taylor, interessante que no segundo parágrafo aqui, ele fala assim: considerando como horizonte o conjunto de ensinamentos que no decorrer da vida são assimilados, seja na família, na escola ou na sociedade. Ele fala que o conjunto de conhecimentos é um horizonte para ele. Então todo o conjunto de conhecimentos que a gente tem para aprender na escola, com a família, na mídia, né, hoje em dia, ele considera isso um horizonte, tá? Então, esse conjunto de conhecimentos que a gente aprende para ele é um horizonte, ok? E outra coisa que ele fala, que para ter identidade é saber se situar em relação aos horizontes possíveis que você vai encontrar na sua vida. Então, por isso que fala, essa leque de conhecimentos, de situações em que você vai ver que você precisa parar para avaliar, tá? Então, ele diz assim, que para você ter identidade, você tem que saber se situar, você tem que saber agir diante de diversos conhecimentos que você vai adquirir, diversas situações, né, que são apresentadas para a gente no decorrer da vida, tá? Ou seja, saber seus modos de proceder e fazer julgamentos a partir do sentido, né? Então, para ter identidade, você precisa saber conhecer o lugar que você vive, conhecer as pessoas que você vive, você precisa conhecer a si mesmo, você precisa fazer uma avaliação de toda a situação antes de você escolher falar, escolher agir, né? Para fazer a coisa certa, tá bom? Então, nesse contato que a gente tem com as pessoas, com os diversos conhecimentos, as coisas que a gente fica sabendo, né? A gente precisa aprender qual o modo de proceder, qual vai ser meu julgamento a respeito disso, ok? Isso é Charles Taylor falando aqui. Olha só, vamos ver o que mais que a gente pode ver aqui. Charles Taylor, a gente já viu. Tem uma coisa interessante aqui que eu passei para vocês, né? Eu acho, não sei. Aqui nas página 34 tem a questão 1, 2 e 3. Vamos para a questão 3. Olha só. Pensando no texto de Charles Taylor, que relação pode ser estabelecida entre as escolhas do indivíduo, quem ele é, e o projeto de vida que ele constrói, quem ele quer ser? Tá? São 3 questões que vocês têm que responder no caderno
ok? 3 questões que você precisa responder no caderno. E essa terceira, você pensa assim, pensando no texto de Charles Taylor, que relação pode ser estabelecida entre as escolhas do indivíduo, as minhas escolhas, as escolhas que eu estou fazendo, né? Tá? Quem eu sou e o projeto de vida que eu estou construindo para mim, quem eu desejo ser, quem eu quero ser, tá? Então pensa bem em vocês assim, que relação existe entre as suas escolhas, quem você é e o projeto de vida de quem você quer ser, ok? Quem eu sou é muito pessoal, as minhas escolhas é muito pessoal. Agora quem eu quero ser, eu posso querer ser muitas coisas e muitas vezes nem conseguir, tá? Tem uma frase aqui também bastante importante aqui, ó, que diz assim, na reflexão, falando sobre Karl Marx. Vamos pular para cá, para a reflexão, segundo parágrafo. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente ligadas a transmitidas pelo passado. Né? A gente faz a história que a gente quer, nem sempre, porque a gente tem uma sociedade, a gente tem regras, né? A gente quando nasce e começa a entender as coisas, a gente pode fazer tudo que a gente quer, a gente pode fazer todas as nossas escolhas do jeito que a gente quer, não, porque a gente tem pai e mãe para obedecer, né? Tem que pensar no que eles estão passando pra gente, qual é o melhor pra gente, que geralmente eles sabem qual é o melhor pra nós, ok? Tá. Vamos lá na página 35 e 36. Olha só, leia o texto para responder as questões 2 e 3. Nós temos um texto aqui, uma poesia, se for uma poesia, poema, toda vez que tem um texto que vocês precisam ler para responder as questões, vocês precisam ler até umas 3 vezes para entender, ainda mais dentro da filosofia. E aí, esse texto, se não me engano, é uma música. E diz assim, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Que é engraçado quando as crianças pequenas, a gente fala assim, ah lá, a nuvem de algodão. Aí você cresce e sabe que não é de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção, né? As pessoas falam, não, o vento errou a direção. Não sei, eu não tenho esse costume, nunca falei isso, né? E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração, né? Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter, né? Um dia me disseram que eram os donos da situação, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum, como um dia depois de outro, como um dia comum, a vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês, vivendo um país sedento, um momento de embriaguez. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Presta bastante atenção na leitura desse poema, que é uma letra de uma música. Precisem, olha gente, para interpretar só lendo umas 3 vezes. Não dá para ler só uma vez e vocês já responderam. Então vocês vão ter que reler, como está falando aqui, a estrofe número 4 e 5 da canção e explique como um indivíduo se comporta diante de uma revelação da realidade. A estrofe 4 e 5, essa aqui. Que os ventos às vezes erram a direção e tudo ficou claro, né? E tá falando como o indivíduo se comporta diante de uma revelação de uma realidade. Muitas vezes quando alguém revela uma verdade, uma realidade para vocês, pode ser um alívio, né? De uma coisa que você desconhecia, que você queria saber. Mas às vezes a realidade também pode ser dura. Às vezes o ser humano pode vir a conhecer uma realidade e aquela realidade ser muito dura, ser muito triste para ele. Considere o trecho. Quem tem dúvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem. Está nas linhas 29 e 30. Explique por que é necessário duvidar do próprio conhecimento. Porque a gente nunca deve aceitar todas as coisas do jeito que elas vêm pra gente, né? A gente precisa aprender a ouvir as pessoas, a gente precisa aprender a pesquisar, né? Todas essas coisas que vêm à nossa mente, todos os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? Você às vezes entra numa internet, numa mídia, você vê uma coisa lá falando, um conhecimento, algo importante sobre saúde, você fala, nossa, olha que coisa. Mas aí você tem que parar e pensar, será que isso realmente é verdade? Né? Será que isso realmente está certo? Você pega o tema,
clica no Google esse tema, você vai ver que vai abrir várias páginas. Se todas as páginas estiverem falando a mesma coisa, você está descobrindo a verdade sobre esse conhecimento. Mas se haver divergências, diferença, aí a gente já sabe que é um conhecimento que você está vendo, uma coisa que você viu e que não é totalmente verdade aquilo que foi apresentado daquela maneira, tá? Olha só, a página, deixa eu ver a página aqui, 36. A página 36, a questão número 1 das atividades fala assim, em que o conhecimento sobre o mundo pode contribuir para a tomada de decisões. Nossa, gente, se eu vou tomar decisão sobre alguma coisa, eu preciso saber tudo sobre aquela coisa. Então, você conhecer tudo que está ao seu redor, na hora de você tomar uma decisão, isso é muito importante. Você não pode tomar uma decisão, tomar um conhecimento sobre qualquer coisa, se você não conhecer tudo sobre aquela situação, sobre aquela coisa, tá? 2. Que sonhos você precisa realizar para ser quem deseja ser? É lógico que tem coisa que só vai ficar nos sonhos, tem tantos sonhos que eu queria realizar, né, para mim ser. Olha só, que sonhos você precisa realizar para ser quem deseja ser? É lógico que eu desejava ser uma outra coisa, mas eu fui impedida nesse meu sonho, entende? Então vocês coloquem aí, que sonhos você precisa realizar para ser quem deseja ser? Mesmo que vocês não consigam realizar esse sonho, mas pelo menos coloquem aqui, tá? 3. Na sua opinião, em que se deve investir para ser mais autêntico como pessoa e para ser mais presente na vida familiar, escolar e social? Bem, pessoal, na sua opinião, em que você deve investir para você ser mais autêntico, mais verdadeiro, né, como pessoa, para você estar mais presente na sua vida familiar, na sua vida escolar e social? Pensa bem. A número 4, analise filosoficamente esses 2 textos de Paulo Freire. Que definições de ser esses textos sugerem? Então tem o texto A, lê bastante com atenção, né? Segundo esse texto da letra A, o que é ser? Segundo o texto da letra B, o que é ser? Entendeu? Então tem 2 definições do que é o ser. Então vocês vão colocar a letra A, qual que é a definição de Paulo Freire nessa primeira frase, tá? E qual que é a definição do ser nessa segunda frase dele na letra B. Então isso aqui é uma coisa que vocês têm que ler umas 2, 3 vezes e vocês já vão conseguir responder, tá? Então, terminamos por aqui, ok? Façam as aulas programadas, tá bom? Dá uma lidinha no livro, façam as atividades certinho e até a próxima.